Vamos para a palavra, irmãos? Você pode só mais uma vez, por favor, ficar de pé? Você pode orar por mim? Senhor, eu quero, juntamente com os meus irmãos, orar, ó Deus, por esse tempo, Pai. Orar para que o Espírito Santo traga revelação da sua palavra nessa noite. Um entendimento claro de tudo aquilo que o Senhor tem revelado no nosso coração, Jesus. Eu não posso revelar nada no coração de ninguém, eu não posso transformar o coração de ninguém, mas o Senhor pode fazer isso. E a minha oração nessa noite é para que o Senhor tenha liberdade, Espírito Santo, para poder fluir nos corações e para poder, ó Pai, nos alinhar com o coração do Senhor. Senhor, tira toda a dispersão, todo o cansaço, Deus, em nome de Jesus, para que nós possamos estar atentos, Pai, e alertas àquilo que o Espírito Santo está nos falando nessa noite, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, irmãos. Irmãos, como o Adriano falou na semana passada, Adriano mesmo, né, que falou, tô ficando 40 e poucos, a gente vai, memória vai. Nós estamos terminando essa série, Guiados pela Verdade. Nós estamos chegando ao fim dessa palavra, tendo um entendimento, nós oramos, isso é em oração, buscando a Jesus, para o entendimento da sequência. E Deus nos deu uma nova série de mensagens, que vai se iniciar agora, ter um início agora no culto da virada, e nós vamos dar sequência no próximo ano, tá? Vai ficar aí um suspense aí no ar, qual será essa próxima série, vocês vão saber aí no dia 31, no culto da virada. Irmãos, mas o Senhor tem falado muito profundamente conosco, realmente essa série de mensagens, guiados pela verdade, tem realmente marcado nosso coração, irmãos, porque é uma realidade, para a igreja dos dias de hoje. E é muito sério isso, nós entendemos a palavra de Deus, não apenas ouvimos aqui no domingo, mas colocarmos em prática na nossa vida. Nós temos falado muito isso, muitas vezes as coisas que a gente faz na religiosidade, na liturgia, é um protocolo inútil, que não vai trazer crescimento e maturidade para a sua vida. Então se aproprie daquilo que Deus tem falado com você, porque essa palavra, ela muda, ela transforma, sabe, ela muda a realidade, ela muda a história, irmãos, ela é poderosa, amém? A palavra de Deus é viva e é eficaz, não é? Ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir todos os desígnios do coração. Essa é a palavra de Deus, é a verdade, é Cristo revelado a nós, através das Sagradas Escrituras. A Bíblia, Jesus é o centro da palavra, a história é sobre Ele, não é sobre nós, a história é sobre a glória de Jesus, sobre Ele, tudo é sobre Ele, não é sobre nós. Então tudo que nós vemos, a história que nós vamos ver hoje, ela vai apontar para uma história muito mais gloriosa, que é a história de Cristo Jesus. Então, se conecte nessa palavra, Deus falou profundamente no meu coração, nós estamos chegando no final, irmãos, e é muito importante que você entenda o que Deus quer falar conosco nessa noite, amém? O tema da mensagem é, da cova ao sepulcro, da cova ao sepulcro. Então você entende que é uma história que tem o quê? Continuidade. Essa história não termina ali, ela está apontando para algo muito maior, e nós vamos falar isso nessa noite, e vamos trazer uma verdade sobre essa mensagem, que o Senhor quer conectar ao nosso coração, muito importante. Nós vamos ler o texto de Daniel capítulo 6, Deus falou muito profundamente sobre o texto de Daniel no meu coração, e eu já preguei inclusive sobre o texto de Daniel, mas o Espírito Santo me trouxe uma palavra muito forte sobre esse tema, guiados pela verdade, sobre o que essa série que nós estamos falando, e sobre esse tema específico, da cova ao sepulcro. Então vamos lá, ler comigo, eu vou ler o texto todo de Daniel capítulo 6, porque durante a mensagem eu vou apenas citar alguns versículos, mas não vou ler de novo, tá bom? Por causa do tempo e para não ficar também cansativo. Mas eu gostaria de ler todo o texto de Daniel, que é uma história fantástica, é um texto fantástico. Pode ser na Nova Almeida atualizada, por favor? Estou mudando aí um pouquinho. Então, Daniel na cova dos leões. Quem conhece essa história? Levanta a mão aí. Todo mundo conhece, né? Até as crianças conhecem. Até o Gabriel pequenininho lá conhece a história
de Daniel na cova dos leões. Vamos ler o texto? Vamos lá, comigo, hein? Lê o texto, observa cada detalhe do texto, tá? Não fica voado aí não, atento à palavra de Deus. Se você tem dificuldade de acompanhar aqui, abra a Bíblia aí no celular, não é? Ou a Bíblia em papel, e acompanhe aí. Dario decidiu constituir 120 sátrapas, para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas, para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel, mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram que o rei Dario viva eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros, governadores, concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione um interdito, ordenando que todo aquele que, nos próximos 30 dias, fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento, para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. E assim, o rei Dario assinou o documento e o interdito. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Então aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e o encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Depois se apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real. Perguntaram ao rei: não é verdade que o Senhor assinou um interdito, ordenando no espaço de 30 dias, que o homem que fizesse um pedido a qualquer Deus, ou a qualquer homem, a não ser ao Senhor, ó rei, fosse jogado na cova dos leões? O rei respondeu: sim, o interdito está em vigor, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. Então eles disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei, e do interdito que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz a sua oração. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel. Até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos até o rei e lhe disseram: lembre-se, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o julgassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e o sono fugiu dele. Pela manhã, ao romper o dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse mal algum, porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado
em seu Deus. O rei deu uma ordem e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Foram jogados na cova dos leões. Eles, os seus filhos e as suas mulheres ainda não tinham chegado ao fundo da cova e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, que a paz lhes seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Aleluia! Essa é uma história fantástica, irmãos, do Deus fantástico que nós servimos. Essa é uma história real, verídica, que é testemunhada, escrita por historiadores, real. A cova dos leões foi real. Hoje falaremos uma verdade sobre essa história e que ela aponta para algo muito maior. Uma verdade que transforma as nossas vidas e que vai impactar as gerações, irmãos. O que é uma cultura de compromisso e de excelência. Quando nós olhamos para a história de Daniel, na cova dos leões, nós vemos uma coisa muito importante, irmãos, eu quero introduzir com isso, que quando uma pessoa dedica a sua vida, preste atenção nessa introdução, quando uma pessoa dedica a sua vida a Deus, isso não elimina essa pessoa de dificuldades, isso não elimina. Na verdade, quando nós servimos a Deus fielmente, vai fazer de você, vai fazer de mim um alvo. A verdade é que quando nós servimos a Deus diligentemente, com fidelidade, nós nos tornamos um alvo. Quando nós vivemos com coragem, irmãos, e quando nós dedicamos a nossa vida a Deus, inevitavelmente nós chamaremos a atenção do nosso inimigo espiritual. E esse inimigo fará de tudo para poder nos destruir. Então, se em algum momento da sua vida, ou se esse momento é hoje, você sentiu que está sob ataque, irmãos, é porque de fato você está. E a questão é, quanto mais tempo você demorar, e você levar para que você possa reconhecer essa realidade espiritual, o inimigo ele terá mais oportunidades para poder te atingir. Prestou atenção nisso? Quanto mais tempo você tiver discernir que você está sob ataque do inimigo, e você não tomar as armas que Deus te entrega para lutar, você está se tornando o trabalho do inimigo mais fácil. Então, irmãos, compreender isso é essencial, porque vai nos manter em alerta, vai manter você vigilante, preparado. Você entende isso? Para que você possa enfrentar esses desafios espirituais. Eu quero trazer aqui um exemplo claro da nação de Israel hoje. Irmãos, nós sabemos que Israel é um constante alvo estratégico dos seus inimigos, não é verdade? Vocês que acompanham os noticiários e veem, Israel é um alvo constante dos inimigos. Agora você imagina se esse país decidisse, irmãos, relaxar a sua vigilância, ele negligenciasse, irmãos, a sua preparação, negligenciasse isso, sem manter os olhos abertos para as possíveis ameaças, sem investir em recursos, em inteligência, em estratégias eficazes, irmãos. Israel estaria vulnerável, olha, preste atenção, correria um sério risco de ser completamente eliminado. Não é verdade? Então nós estamos fazendo uma analogia, um paralelo. Você se torna um alvo quando você decide buscar Jesus.
e viver uma vida dedicada a Ele com fidelidade. O inimigo, ele age de forma o quê, irmãos? Implacável. Não adianta achar que o inimigo vai amaciar, não. Ele vem para matar, roubar e destruir. Então ele vem para destruir, roubar, matar. E ele não vai demonstrar piedade. Não vai. Um exemplo claro que aconteceu em 7 de outubro de 2023. Vocês lembram disso aí? Lembram? Israel foi surpreendido por uma série de ataques coordenados que abalaram profundamente a nação e o mundo. Israel é militarmente um dos países mais preparados, justamente porque ele é um alvo dos inimigos, que estão à sua volta e que querem eliminar Israel do mapa, e inimigos poderosos. A incursão, que só foi totalmente rechaçada, levou 3 dias, deixou um rastro de destruição, cerca de 1,2 mil mortos, sendo a maioria civil. Mulheres grávidas e crianças foram brutalmente assassinadas, dando início a uma guerra brutal, sangrenta, que já matou 42 mil palestinos. Essa é a realidade do mundo, irmãos. Não é? Não tem como romantizar nada disso, não. É a realidade do nosso mundo moderno. E eu não cheguei ainda no tempo de Daniel e trouxe isso para cá. Mas que você entenda, Deus falou isso muito comigo, porque tem crente, irmãos, que está distraído, vulnerável, e o inimigo é implacável. E aqui eu não estou fazendo propaganda para o inimigo, eu estou dizendo a verdade. Como ele foi implacável no tempo de Daniel, ele continua implacável. E os desdobramentos, nós sabemos dessa guerra, atingiu outros países: Líbano, Cisjordânia, Síria, Iêmen, Irã, Iraque, Mar Vermelho. Esse episódio que aconteceu com Israel reforça, irmãos, para nós a importância de mantermos o quê? Uma vigilância constante. Como Israel precisa estar preparado para enfrentar esses inimigos, nós também devemos estar alertas em nossa vida, e em todas as áreas. Eu vou trazer para você um relato do que aconteceu, para você ver que o inimigo, ele vai atuar em várias áreas, procurando um ponto vulnerável. E ele vai atacar, seja a sua área espiritual, a sua área emocional, seja a sua área mental, a sua área física. Ele vai buscar brechas para poder atacar e para poder destruir, irmãos. O ataque do Hamas, que é um grupo terrorista, foi coordenado e planejado minuciosamente. O inimigo, ele planeja minuciosamente te atacar. E você acha que é uma brincadeira às vezes, e que cristão é vir uma vez, domingo, à igreja e está tudo bem. Não é isso, irmãos, não se trata disso. Nós temos pregado e falado aqui abertamente sobre a igreja e sobre a responsabilidade que nós temos com Cristo Jesus. O ataque do Hamas foi coordenado e foi minuciosamente planejado. Eles atuaram com o quê? Combinaram mísseis, foguetes, drones para sobrecarregar a defesa de Israel. Eles lançaram mais de 2,2 mísseis, projéteis que foram disparados. Enquanto isso, em terra, unidades especializadas abriram brecha na cerca de proteção entre Gaza e Israel com escavadeiras, utilizando 60 pontos diferentes de invasão. Cerca de 2.000 homens participaram dessa ofensiva, utilizando veículos como carros, motos, barcos e até paramotores, para atacar por terra, por mar e por ar. É o inimigo, irmãos, ele vai tentar de tudo. Drones também foram empregados para quê? Para bombardear as torres de vigilância e para neutralizar a resposta imediata de Israel. Essa ação reforça que o inimigo é implacável, estratégico e não vai hesitar, irmãos, em explorar todas as áreas de vulnerabilidade. Você consegue entender o paralelo? Deus me falou muito forte com isso. Por quê? Porque da mesma forma, nessa batalha espiritual que nós vivemos hoje, nós precisamos estar preparados para a guerra, irmãos. Nós não podemos subestimar o inimigo, não podemos baixar a guarda. Nós não podemos baixar a guarda. Nós pregamos sobre Efésios, sobre a armadura de Deus, sobre se revestir dessa armadura de Deus. Vai e assista de novo essa palavra sobre batalha espiritual, sobre revestir-se de toda essa armadura que Deus nos dá para nós podermos permanecer firmes nessa luta. Então, como Israel precisa se manter, irmãos, essas defesas ativas para sobreviver,
nós também precisamos manter as nossas defesas ativas, espiritualmente, para resistir o ataque massivo do inimigo. Mas a palavra nos dá uma certeza, uma garantia, que nós temos vitória em Cristo Jesus. Amém? Mas a guerra é real, e a preparação ela é indispensável. Amém, irmãos? A história de Daniel na cova dos leões vai mostrar o que é viver nessa guerra constante. O que é um homem que foi tirado da sua família ainda adolescente e foi levado para a Babilônia como um cativo, como um escravo, para poder servir a corte de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Daniel era apenas um adolescente quando ele foi levado para a Babilônia. E nós vamos aprender na história de Daniel o que é viver uma cultura de compromisso e de excelência. Irmãos, esse é o padrão estabelecido para aqueles que servem ao Cristo, para aqueles que servem ao reino de Deus. Se você é um cristão verdadeiro e faz parte do reino de Deus, esta é uma verdade sobre a minha e a sua vida. Nós somos chamados para viver uma cultura de compromisso e de excelência. Isso não é para grupo de pastores, não é, irmãos, para os obreiros, é para todo o cristão que professa o nome de Jesus. Essa é uma história poderosa do Antigo Testamento. Daniel, quando ele foi lançado na cova dos leões, ele tinha mais de 80 anos, irmãos. Vocês sabiam disso? Daniel já era um idoso. Já tinham passado os 70 anos ali, praticamente, do cativeiro que foi profetizado. A idade aproximada de Daniel era 85 anos. Ele serviu a 4 imperadores diferentes. Você sabia disso? Daniel serviu a 4 imperadores diferentes, a 2 grandes impérios que dominaram toda a terra. Esses impérios, eles não dominaram parte da terra, eles dominaram toda a terra, irmãos. Eles eram os impérios dominantes. O império da Babilônia e o império medo-persa, dividido entre os medos e os persas. Então Daniel, ele se relacionou praticamente com 3 impérios, com 4 imperadores diferentes. Nabucodonosor, rei da Babilônia, Daniel capítulo 1. Belsazar, que é neto de Nabucodonosor, Daniel capítulo 5, verso 1. O rei Dario, que nós lemos hoje, Daniel capítulo 6, mas fala de Dario em Daniel 5:31. Ciro, o rei persa, Daniel capítulo 6, versículo 28. O importante nós entendermos algo aqui. Durante esses 70 anos de cativeiro, irmãos, Daniel compartilhou a sua fé com esses 4 imperadores. Ele compartilhou a sua fé com 4 regimes de governos diferentes. E quando nós olhamos e lemos o livro de Daniel, nós vamos notar algo muito importante e sério. Daniel, ele compartilha a sua fé sem os criticar, sem os condenar, sem os chamar de estúpidos, de demoníacos, de adoradores de deuses pagãos, que têm uma visão política diferente. Mas por meio desses 4 regimes, ele vai compartilhar de uma forma consistente e amorosa a sua fé em Deus. E ele vai influenciar esses reis, sem comprometer a sua crença, sem comprometer a sua fé. Com amor e fidelidade e consistência, ele vai influenciar mesmo. Ele tem um papel de governo nesses impérios. E nós vemos o relacionamento dele com esses imperadores. Ele não estava lá prestando qualquer serviço. Nós vemos aqui em Dario. Ele foi colocado entre os 3 presidentes que supervisionavam os 120 sátrapas, que eram
altos funcionários do governo. Ele foi colocado ainda acima desses presidentes. Tamanha era a confiança que o imperador tinha em Daniel. Quando nós vemos do verso 1 até o verso 3 de Daniel, irmãos, Dario, o rei Medo, ele era considerado na época um gênio da administração, sabia? Ele foi considerado um gênio da administração na forma com que ele governava. Tanto que ele, não é decidido que, antes que Ciro venha, que Dario possa reinar e possa organizar todo o reino. E ele vai fazer isso, irmãos. Ele vai transformar o Império Persa em um dos mais bem administrados da história antiga. Esse é Dario, o imperador. Ele dividiu o império em províncias, 120, e nomeou altos funcionários para que pudessem administrar esses lugares. E ele pôs esses 3 presidentes para poder estar acima deles, supervisionar, para que eles possam prestar conta e ele não possa ser o quê? Sofrer prejuízo. Não é isso que a palavra está dizendo? Então Dario vai criar uma estrutura hierárquica de governança e vai garantir supervisão e a prestação de contas, semelhante ao que está descrito aí em Daniel. Então Daniel, ele era um homem, irmãos, diante de Dario, esse gênio da administração, ele se destacou. No meio desses todos os outros, Daniel tinha qualidades excepcionais, a ponto de chamar a atenção daquele rei pagão, Dario, que queria colocá-lo sobre todo o reino. A palavra que destacou, não é? No verso 3, confere para mim aí, verso 3 ou verso 4. A palavra destacou aqui no hebraico é mitnassa. Mitnassa, você vai aprender hebraico hoje. Hebraico. Mitnassa. Fala comigo. Mitnassa. É forte assim, ó. Mitnassa. Daqui a pouco eu estou falando até armênio aqui, ó. Não é, Vanush? Mitnassa é sobressair, destacar-se, prevalecer ou distinguir. Irmãos, então o verso 3 diz: então mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes. Então ele se sobressaiu, ele prevaleceu, ele distinguiu sobre esses homens. Daniel se destacou tanto, ele serviu com tanta fidelidade, ele foi tão excelente em tudo que ele fez, que ele se destacou. Essa palavra mitnassa é uma palavra atual, irmãos. Sabe por quê? Porque você pode mitnassa. O que significa? Você pode se destacar no meio das trevas. Se destaque, irmãos, mitnassa, em sua família. Se destaque, irmãos, no seu trabalho, seja onde for, seja como for. Você vê a situação de Daniel? Se destaque em servir uns aos outros, em amor. Se destaque em cuidar das pequenas coisas que vêm à sua mão todos os dias, por mais simples que elas sejam. Mitnassa. Paulo, em Colossenses capítulo 3, no verso 17, ele diz assim: e tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças ao Pai. Tudo aqui já está no grego, que nós estamos no Novo Testamento. Tudo no grego vocês já aprenderam? Tudo. Tudo o que fizerem. O mundo está, irmãos, cada dia o quê? Mais escuro. As trevas estão cada vez mais densas.
Então preste atenção numa coisa: está na hora de cristãos se destacarem. Está na hora, irmãos, de cristãos prosperarem e influenciarem. Sim ou não? Que ideia é essa que nós vamos escapar e sair aí pela tangente? Não, irmãos, é hora de cristãos se destacarem. Mitnasa, uma cultura de compromisso e de excelência. Sempre que o mundo fica mais escuro, a luz precisa brilhar mais forte. Quanto maior a escuridão, maior a luz que vai brilhar. Amém? Nós devemos ser tão distintos como Daniel, na forma de amar e de servir uns aos outros, que nós vamos alterar o ambiente que nós vivemos. Daniel era um homem que tinha um espírito excelente. A cultura de excelência é uma marca infalível do reino de Deus. Essa excelência não é fruto de vaidade, não é busca por reconhecimento humano, irmãos, mas é uma vida orientada para Deus, onde cada detalhe reflete a glória de Deus. A excelência do reino não vai se limitar ao que é visível aos olhos das pessoas. Eu quero aqui contar um testemunho de um pastor que visitou a Coreia do Sul. Eu contei esse testemunho para alguns irmãos. Deus tem falado muito forte esse texto de Daniel no meu coração. Preste atenção nesse testemunho, porque isso aconteceu recente. Um pastor foi participar de uma conferência de pastores na Coreia do Sul. Você sabe que a maior igreja que existe hoje no mundo moderno está na Coreia do Sul. Uma igreja de mais de 800 mil membros. 800 mil membros. Está na Coreia do Sul, onde tem torres de oração para todos os lados, onde toda a igreja acorda às 5 horas da manhã para orar. Que coincidência, irmãos. Coincidência. Uma cultura de compromisso e de excelência. Nós somos chamados, essa é uma verdade sobre nós. Se alguém te disse outra coisa, não é o que a Bíblia está dizendo, é mentira. Então esse pastor, ele foi convidado a participar dessa conferência. E quando ele chega naquele lugar, mais de 50 mil pessoas estão participando. E há um rodízio nos cultos. Entra 10 mil pessoas e sai 10 mil pessoas. Pensa nisso. Estrutura de estacionamento. Mas ele começa a observar e ele não vê nenhum papel no chão. Ele não vê nada desorganizado. Ele não vê nada fora do lugar. Ele vê tudo limpo, a ponto de espantar ele que vem de uma cultura brasileira. Irmãos, presta atenção numa coisa, muito séria. Esse pastor, ele fica chocado com aquela realidade. Aquilo choca ele. E ele começa a falar assim, eu preciso encontrar alguma falha nesse povo, gente. Tem jeito não. Eu não estou vendo nada. A maneira com que esse pessoal serve supera em muito o que eu estou acostumado a ver. E ele vai no banheiro no final do 5º culto. Você imagina a situação desse banheiro depois que 50 mil pessoas passaram por aquele prédio. Quando ele entra no banheiro, ele assusta, porque ele vê o banheiro tão limpo e tão encerado, as bancadas, os lavatórios, tudo tão limpo, que ele fala que dava para dormir, dava para comer. E ele fica até assim, assustado muito mais. E ele fala, eu tenho que encontrar alguma coisa. Não é possível que eles limpam debaixo do lavatório. E ele abaixa para olhar. E da mesma forma que está limpo e encerado em cima, está limpo e encerado embaixo. Ele fala, não é possível. E entra uma pessoa que está servindo. E ele fala, vocês limpam até debaixo do lavatório? E esse homem fala para ele uma frase marcante, que mexeu muito com o meu coração. Ele fala assim, a maioria das pessoas limpam onde os outros veem, mas nós limpamos onde Deus vê. E Ele vê tudo. A maioria das pessoas limpam onde os outros veem, mas nós limpamos onde Deus vê, e Ele vê tudo.
Em cima todo mundo vê, embaixo só Deus vê, e porque Ele vê, nós limpamos. Você entende que é o que Deus está falando conosco, irmãos? Sobre uma cultura de excelência e de compromisso. Essa postura nos ensina que a verdadeira excelência não busca aplausos ou aprovação humana, mas ela é movida pela consciência de que Deus está vendo todas as coisas em todo lugar. Fazer o melhor, mesmo nos lugares que ninguém nota, é um reflexo do nosso compromisso com Ele. Você acha que está na hora de limpar debaixo do lavatório, irmãos? Sim ou não? Ah, Jesus. De cuidar com zelo e capricho dos detalhes que parecem pequenos e insignificantes. Mas é nesse tipo de atitude, irmãos, que nós mostramos que nós servimos não aos homens, mas a Deus, que observa tudo com amor e com atenção. Irmãos, o que é a excelência no reino de Deus? Eu começo dizendo que não é perfeccionismo. A busca pela excelência não significa que nós nunca cometeremos erros, ou que nós seremos perfeitos em nossas ações. Esses irmãos não eram perfeitos, eles com certeza cometiam erros, sim, mas era tamanha a discrepância da cultura do Brasil para a Coreia do Sul, que aquele pastor estava tão vislumbrado que ele não consegue ver nada. Mas sim, eles cometem erros. A questão não é essa. A questão é que o que movia eles era a excelência, não o perfeccionismo. Mas a excelência, ela está ligado a nós colocarmos o coração em cada tarefa, a nós fazermos tudo que vem às nossas mãos com capricho, com dedicação, com esforço, reconhecendo que nós servimos a um Deus perfeito. Ele é perfeito. Eu postei essa frase hoje que mexeu muito no meu coração, tem mexido no meu coração, esse versículo bíblico, que é Colossenses capítulo 3, verso 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. A cultura da excelência, irmãos, ela não vai promover o perfeccionismo, mas ela vai nos conduzir, irmãos, a uma postura de atenção aos detalhes. Você entende isso? Ela vai me levar a um zelo e uma dedicação que está muito além. Nós vamos reconhecer que cada detalhe é significativo para o nosso Deus, porque Ele é um Deus detalhista. E nós vamos saber que cada movimento nosso e cada tarefa que nós colocamos no nosso coração é significativo, por quê? Porque vai, irmãos, vai refletir o caráter de quem nós servimos, vai refletir quem Deus é. Isso não é perfeccionismo. Perfeccionismo está enraizado na busca por validação humana. O perfeccionismo, ele está enraizado numa ansiedade para evitar erros. Não é isso que Deus está pedindo de nós. Isso é terrível. Elimine isso da sua vida, você que é perfeccionista. Isso busca por validação. Gera ansiedade porque você não quer cometer erros. Mas a excelência, ao contrário disso, ela vai me guiar por um desejo de honrar a Deus. O desejo desses sul-coreanos não era aparecer, porque ninguém via debaixo de lavatório. Por favor, irmãos, quem aqui já baixou debaixo do lavatório do shopping? Levanta a mão. Quem aqui já olhou debaixo do lavatório aqui dessa base? Vocês não olham nem no lavatório da sua casa? Só o dia que instalou e colocou os chumbadores, você olhou, depois nunca mais. Não é verdade? Então não se trata de glamour, de vaidade, de reconhecimento, irmãos. Não se trata disso, vocês percebem? Mas se trata de honrar a Deus com o que eu estou fazendo. A excelência, ela honra a Deus.
o desejo de fazer isso, de fazer o nosso melhor com o que nós temos e de valorizar cada aspecto, mesmo que ninguém veja. Mesmo que ninguém veja, porque eu sei que Ele está vendo. Você é um motorista e que dirige um ônibus, um carro de uma companhia, você anda nele de qualquer jeito, porque ele não é seu. Errado. Deus está vendo como você cuida das coisas. Não. Oh, glória a Deus. Vamos lá. A excelência é um reflexo de quem Deus é. Guarda isso. A excelência é um reflexo de quem Deus é. No reino de Deus, irmãos, ela não é apenas um princípio desejável, mas ela é um princípio fundamental. Pois ela vai espelhar o caráter do Criador. Quando a gente olha para Gênesis capítulo 1, verso 31, nós estamos vendo um Deus que é excelente. Um Deus que está preocupado com cada detalhe, por mais minucioso que ele seja. Olha o ser humano, irmãos. Olha o nosso corpo, cheio de detalhes. Não é? Cheio de detalhes. É o nosso Deus, que preocupa com que cada coisa funcione minuciosamente. Olha para a natureza, olha para as estações, olha para tudo que Deus criou, irmãos. Você vai ver o Deus excelente que nós servimos. Cada aspecto, por menor que ele seja, nós vemos o zelo e nós vemos a intencionalidade de Deus em fazer isso. Se o nosso Deus então é um Deus excelente, nós que somos os seus filhos, nós também precisamos ser o quê? Excelentes. E nós precisamos refletir essa excelência na nossa vida, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja nas tarefas mais simples que entregam para nós. Por exemplo, como limpar um banheiro. Nós precisamos ter esse capricho. E agora eu quero que você possa examinar a sua vida, por favor. Faça um exame da sua vida. Como está a sua casa, irmãos? Como está a sua casa? Como que está seu carro? Sua bicicleta? Suas finanças? Como que está a grama do seu quintal? Hein? As plantas no seu apartamento? Como, irmãos? Como é que está o lixo da sua casa? Você separa o lixo reciclável? E você sabe que isso é importante para o meio ambiente? Isso vai cuidar da terra? Isso é excelência e glorifica a Deus? Começa a pensar na sua casa, faça um exame do seu guarda-roupa, das coisas quebradas que estão na sua casa e você está entulhando uma em cima da outra. Começa a pensar isso. Começa a pensar como Deus está vendo isso. E se vai um incrédulo e vê aquilo, percebe que isso não glorifica Jesus. Irmãos, é nos detalhes, é como nós lidamos com as coisas. Eu contei para eles aqui, a minha casa tem um porão embaixo, onde é o meu escritório, e tem uma grama no fundo. E com essa chuva e tudo, eu não cortei a grama. E eu estava indo lá para o escritório, um mato raspando a minha perna. O Espírito Santo me incomodou tanto, que eu falei assim, olha, segunda-feira a primeira coisa que eu vou fazer no dia é cortar essa grama. E eu peguei a máquina e começou a chover, eu rasgando aquela máquina, cortando aquela grama. E chuva pingando, molhou eu e o Pedro. A grama ficou cortada. Foi 1 hora cortando aquela grama. Isso é espiritual, irmãos. Isso agrada a Deus. Isso honra a Deus. Deus tem colocado isso no meu coração, na nossa casa. Tudo que está quebrado. Tinha uma lixeira com a tampa quebrada. A Juliana falou comigo assim, o que a lixeira está fazendo lá fora para o reciclado? Está com a tampa quebrada, vamos jogar fora. Tem como consertar uma tampa de plástico velha? Tem?
e você está remendando aquele trem de qualquer jeito. Irmãos, são detalhes. Vocês percebem? Eu estou entrando em detalhes, porque isso é excelência, na forma como nós servimos, como nós organizamos a nossa casa. A sua casa é uma bagunça, é suja, é desorganizada, o seu carro está com os pneus liso, igual a minha cabeça. Ah, mas você não entende, eu estou passando por uma crise financeira. Para o carro na garagem e anda a pé, por favor, até você ter condição de comprar um pneu para ele. São detalhes da nossa vida, irmão. Se eu tenho um carro, eu preciso conseguir mantê-lo, esse carro, não é? Manter, em detalhes, em coisas bobas, em coisas simples, sabe? Eu preciso me atentar aos detalhes e colocar o coração em cada tarefa, porque isso glorifica a Deus. Deus tem falado muito isso dentro do meu coração. Aqui na oração matinal, Deus trouxe isso de uma maneira muito forte, irmãos, e confirmou essa palavra no meu coração. Sabe por quê? Nós começamos a andar pelos cômodos aqui. São poucos cômodos, mas o que foi visto foi muita bagunça, muita coisa entulhada, muita coisa fora do lugar. Pessoas que usam o espaço e saem e deixam ele ali parecendo que passou um batalhão. Irmãos, cultura, trombando em copo aí. Você bebe a água, toma a água e deixa o copo do lado. São detalhes, irmãos, detalhes. Deus falou com a gente, olha, vocês vão arrumar, inclusive, nós vamos fazer um mutirão para arrumar cada detalhe das coisas que estão fora do lugar, porque Deus mandou. Você que quiser participar, pode me procurar depois, nós vamos organizar o dia, e nós vamos limpar e organizar cada detalhe. Porque isso honra a Deus. As pessoas que estão vindo visitar, estão participando conosco, elas vão entrar e falar, ufa, esse lugar tem pessoas diferentes. A criança deixa a coisa fora do lugar, e você, pai? Os irmãos se dispuseram aqui, o Nailan e os irmãos se dispuseram, ofertaram as tintas, as lâmpadas. Vocês estão vendo que está mais claro a base, irmãos? Como é que ela está bonita, está pintada, né? Os irmãos se dedicaram. Excelência, irmãos. Vocês percebem que a qualidade está melhor, o ambiente está melhor. Isso tem nada a ver. Parece que não tem nada a ver, não é espiritual. É espiritual, honra a Deus. Então cuida dos seus filhos, para não ficar passando a mão na parede, sujando tudo. Organiza, limpa, colocou uma coisa fora do lugar, trouxe uma doação, não tem um lugar de colocar, chama alguém, olha, eu quero colocar isso no lugar certo, não vou colocar isso no lugar errado, não quero manter isso aqui desorganizado. Cada detalhe importa, cada detalhe glorifica Jesus. Deus não se agrada de bagunça. Deus não se agrada de caco, de sucata, de resto de coisas. Se tem coisa quebrada na sua casa e não tem, se tem conserto, conserta. Para e conserta. Mas se não tem, joga fora. Joga fora. Tem umas roupas velhas que está ali, ó, vai tudo para o reciclado. Tudo. Não vai ficar uma peça que às vezes não serve para a pessoa, está querendo doar para outra. O que não serve para mim, não serve para o outro. É cultura de excelência, irmãos. Nós servimos a um reino de compromisso e de excelência. E não adianta a gente pensar que está tudo bonzinho. Ah, é tudo crente, tudo gente boa, está tudo na boa. Não, irmãos. Há uma prestação de contas. Há um rei que governa com soberania. E ele está vendo tudo. Mesmo os detalhes que ninguém está vendo. Eu não vejo a casa dos irmãos. Não vejo. Vocês não veem a minha casa. Tem irmão que levanta da cama e nem a cama arruma. Começa o dia desorganizado. Arruma a sua cama, a primeira coisa que você faz. Arruma a sua cama, arruma o seu quarto, arruma o seu guarda-roupa. Eu falei com os irmãos que eu ouvi uma frase, eu achei ela interessante. Eu não gosto de frase de efeito, mas essa teve um efeito bom na minha vida. Organize e depois realize. Coloque as coisas em ordem, cuida das coisas, zela por aquilo que Deus te deu. Eu estava falando com os irmãos que Deus falou uma coisa comigo muito forte, irmãos. Tem irmãos querendo as bênçãos do Senhor, que elas venham sobre a sua vida, e o tão sonhado desejo da casa própria, mas você mora numa casa de aluguel, e quando você sai dessa casa, o dono dessa casa, coitado,
só chateação. Irmãos, como Deus vai te dar uma casa? Como? Vocês percebem que muitas coisas que nós fazemos, sabe, que parecem triviais e insignificantes, para Deus não é. Nós vivemos uma cultura de excelência, irmãos que servem uns aos outros. Por favor, irmãos, vamos organizar. Nos ajudem a organizar esse lugar. Organize as suas casas, organize as suas finanças. Tem gente que tem a vida financeira toda bagunçada e a culpa é do diabo. Você não tem uma planilha para controlar entrada e saída, gasta mais do que ganha. Eu tenho que curtir, relaxar. Eu mereço uma folga, um shopping. Vai lá e gasta R$300 que você não tem, irmãos. Bobagem. Não é bobagem você ir no shopping e passear com a sua família, desde que você tenha. Sabe? Isso é tão sério, irmãos, porque até a nossa parte financeira é espiritual e honra a Deus. Você sabia disso? Ou não? Parece que a parte financeira não é. Não é, irmãos. Começa a pensar em detalhes simples. Faça uma planilha no Excel. Você não sabe fazer? Pega um caderno, escreve lá no caderno: entrada e saída. Eu recebo 2.000 por mês e gasto 3.500. O que vai acontecer? Hein? Então você precisa tomar decisões. Você precisa ou trabalhar mais em outro trabalho, ou ver se tem alguma coisa desorganizada na sua vida financeira, e parar de ficar colocando a culpa no diabo, que aí não tem culpa nenhuma. É a culpa da sua falta de excelência e organização, a sua falta de postura, e se comprometer com detalhes da sua vida, sabe? Se você tem dificuldade financeira, conversa com o Gleides, que é um contador, sabe tudo. Igual, se você tem dificuldade de exercício, conversa com o Vilian. Nós temos irmãos abençoados que Deus tem derramado na vida deles. Tem dificuldade, conversa com esses irmãos. Meu irmão, me ajuda aí, eu não consigo organizar a minha vida. Os irmãos vão ajudar você. Vai, irmão? Vai? Amém? Amém. Glória a Deus. Tem irmãs aí, ó, que tem as mãos aí bonitas para ajudar a organizar as coisas. Leva ela na sua casa. Já assistiram aquele programa daquelas pessoas que ajudam as pessoas a organizar as bagunças? Vocês lembram de uma casa que nós visitamos no Country, irmãos? Ó, lá tinha demônio por milímetro quadrado. Até no cabelo daquela senhora tinha demônio. Tanta bagunça junta. Começa a limpar, organizar, tirar as coisas que estão, sabe, entulhando. Começa a fazer isso, começa a fazer em coisas simples. A gaveta do seu criado. Organiza as coisas, irmãos. Organiza. Começa em detalhes, começa a fazer isso. Agora, hoje, toma uma decisão. Ah, Jesus. Que o Senhor nos ajude, irmãos. A excelência, ela é demonstrada quando nós devolvemos algo em melhor estado do que nós recebemos. Você que está alugando essa casa, devolva ela melhor para o proprietário dela. Deus vai te honrar com a sua casa. Isso para ele não é problema nenhum. Você entende isso? Se alguém te emprestou um carro, devolva ele limpo. Se for abastecido, melhor ainda. Isso é honra, irmãos. Isso é excelência. Isso é princípio bíblico. Não é? Você que pode estar lá, por exemplo, comendo a comida. Eu não vou pagar 10% para esse garçom, não. Serve muito mal. Se Deus te deu condições, abençoe mais a vida dele. Seja excelente. Você percebe que é nos detalhes? É nos detalhes. É em cada detalhe onde eu ponho o meu coração. E eu faço o melhor. Porque Deus está vendo todas as coisas. E Ele vai me cobrar. Ele vai me cobrar. Eu tenho que fazer a obra do Senhor. Não deu tempo de limpar a casa. Limpa a casa primeiro. Depois você faz a obra do Senhor. Sabe? Tem coisas que precisam vir primeiro. Precisam estar organizadas. Por exemplo, como uma simples cama que você precisa arrumar.
Isso é sério demais, irmãos. O Espírito Santo falando forte no meu coração sobre isso, porque nós vivemos num tempo, parece que as coisas são meio estranhas, a gente troca prioridade, a gente vai bagunçando as coisas tudo, a gente troca, inverte, tem coisa que é espiritual, tem coisa que é secular, eu vivo de qualquer jeito, eu devo todo mundo, eu não pago as minhas contas, eu estou pegando gato para tudo quanto é lado. Irmãos, nós servimos a um Deus excelente, que vê tudo. Você está se enganando, eu estou me enganando, se eu não começar a tomar atitudes práticas na minha vida. É o que o Felipe pregou, cabeça grande e perna fina. Começa a praticar a palavra. Eu não vou começar, olha, eu não vou conseguir começar com tudo. Seu carro está toda atrasada a documentação, comece pagando uma, mas vai atualizando, vai cumprindo. Você está devendo uma pessoa, vai até ela e diga: olha, eu estou te devendo, mas eu vou pagar. Todo mundo pode passar por problemas, todo mundo pode passar por dificuldade, mas essa não é a questão é como eu lido com isso, como eu me comporto diante dessas circunstâncias. Tudo nós estamos espelhando na vida de Daniel, tá, gente? Porque ele está num ambiente mais inóspito que alguém pode estar para servir a Deus, que era na antiga Babilônia. Os lugares que tudo convidava para viver uma vida promíscua e distante de Deus. Mas ele decide firmemente no seu coração a permanecer fiel a Deus e aos princípios e aos mandamentos de Deus. E Deus honra a vida dele e o livra na cova dos leões. E isso aponta para algo muito maior. O tempo meu já foi embora. Tenha um pouquinho de paciência, por favor, irmãos. Essa palavra é muito importante, me perdoem, mas eu preciso terminar essa palavra. O Espírito Santo está colocando ela muito forte no meu coração. Tenha um pouquinho de paciência, a gente vai atrasar um pouquinho, mas por favor, me perdoem, mas segure um pouco mais. Eu vou tentar ser o mais breve possível, mas eu quero trazer essa palavra para você, completar essa palavra que Deus tem colocado no meu coração. Amém? Então a excelência começa nos pequenos detalhes da minha vida. Tudo o que eu vou fazer e tudo o que eu vou viver vai agradar a Deus. Amém? Ela é vivida em cada detalhe. E ela vai mostrar, e ela vai manifestar a glória de Deus. Amém? E saiba de uma coisa: quando você é excelente no seu trabalho, quando você é excelente onde você está servindo, você não vai ser o mais popular. Muitas vezes você vai ser perseguido, como Daniel foi. Você vai sofrer tramóias, armadilhas, conspirações, como eles fizeram. Aqueles sátrapas e aqueles outros presidentes conspiraram contra ele, onde convenceram o rei, que tinha um ego maior do que a Babilônia, para fazer um decreto, que só podiam fazer súplicas e orações a ele. Porque esses homens, antigamente, irmãos, eles se consideravam deuses na terra. Você viu lá 300, que o Adriano gosta muito, lá você viu, né? Xerxes, ele considerava um deus ali, né? Quando o Leônidas joga aquele negócio lá que passa e corta a boca dele aqui assim, ó, aquilo ali já é um negócio, ó, um deus tem a boca toda cortada com a lança ali, ó, porque eles se consideravam deuses. Então eles convencem um homem daquele, com seu ego, a assinar um decreto. A conspiração, a intriga. Então você precisa permanecer fiel e manter a sua posição, porque Deus vai honrar a sua vida, e Deus vai te exaltar, e Deus vai te livrar e vai te abençoar. Amém? Aleluia, Senhor. Oh, Jesus. A história de Daniel, ela nos ensina a permanecer fiel e íntegro em meio às pressões. Amém? E o Senhor é capaz de nos livrar e nos proteger. Mesmo que Daniel não fosse livre da cova dos leões, Deus estava no controle de todas as coisas, porque Ele é soberano e Ele sabe de tudo. Nós vamos extrair, para concluir dessa palavra, 3 verdades que eu coloquei que tem um impacto real nas nossas vidas. 3 verdades nesse texto de Daniel. Guarda, por favor. Sirva a Deus com integridade. Confie em Deus com consistência. E honre a Deus com fidelidade. Vamos repetir? Sirva a Deus com integridade.
confie em Deus com consistência e honre a Deus com fidelidade. Amém, irmãos? Cada uma desses, quando você olha para o texto de Daniel, para a conduta de Daniel, você vai ver na vida de Daniel esse princípio de servir a Deus com integridade. Quando você vê o verso 4 de Daniel, mostra que Daniel tinha uma conduta irrepreensível. Eles procuraram algo na administração de Daniel que pudesse acusá-lo de alguma coisa e não encontraram. Ele falou: nós nunca encontraremos. Eles disseram: nós nunca encontraremos nada contra esse cara. Nada. Vamos no ponto que a gente vai pegar ele. Aonde? Na lei do Deus que ele adora. E aí nós vamos chegar, irmãos, no segundo ponto, que é confia em Deus com consistência. Presta atenção nessa verdade que é muito importante, e uma chave muito importante dessa palavra, que é consistência. Tudo que nós fazemos para uma cultura de excelência e de compromisso, é necessário que tenha consistência. Grava isso. Tudo que nós fazemos, ocasionalmente, de maneira ocasional, de vez em quando, tudo que você faz de maneira ocasional, não fará diferença. Mas o que nós fazemos de forma consistente, isso trará diferença, isso trará impacto para nós e para as pessoas que estão à nossa volta. Então, o que nós fazemos de maneira ocasional, começa a pensar, como é a sua vida de oração? Você ora ocasionalmente? Você jejua ocasionalmente? Amém? Não. Calma. Preste atenção. O que nós fazemos de maneira ocasional não faz diferença nenhuma. Começa a observar. Nós precisamos de consistência. Se a sua vida de oração é ocasional, eu oro de vez em quando. Eu jejuo de vez em quando. Eu leio a Bíblia de vez em quando. Eu sirvo de vez em quando. Eu congrego de vez em quando. Eu contribuo de vez em quando sobra. Sabe como é que é? Situação apertada. Irmãos, tudo que nós fazemos de maneira ocasional não vai gerar impacto, não vai fazer diferença. Se a resposta foi sim, você dificilmente vai causar impacto nem na sua vida e nem na vida das pessoas. Olha para a vida de Daniel, por favor. Versículo 10, Daniel, depois que ele ouve sobre isso, sobre o decreto de Dario, ele faz o quê? Gente, é 30 dias de folga, por favor, gente, é 30 dias, depois ele podia continuar fazendo a oração dele, não se trata disso, irmãos. A fidelidade de Daniel era primeiro com Deus, e porque ele servia a Deus com excelência, ele era um governador excelente, tanto para a Babilônia, quanto para o Império Medo-Persa, a ponto dele se destacar dos outros, e ele vai orar 3 vezes ao dia, um governador de um império, que tinha 120 províncias, ele vai orar 3 vezes ao dia, fala que no quarto dele, na janela, era virada para Jerusalém, mesmo sobre a ameaça de morte, não é? Ou você acha que a cova, ele tinha certeza, ele tinha ali, não, tranquilo, cova dos leões eu encaro, está na boa, irmãos, por favor, vocês já viram naquelas histórias que eles contam da escola dominical, que vai colocando aqueles feltros ali, aquele leão ali é bonzinho, gente. Aqueles leões eram famintos, os leões comiam até pedra, eles devoravam tudo, tamanha é a fome desses leões, que eles devoram aqueles homens, e era muita gente, e eles migalham até os ossos, eles estavam com fome, e Deus precisa mandar o anjo para fechar a boca deles.
Daniel tinha consistência. Você entende isso, irmãos? Consistência. Tudo que você faz de maneira ocasional não produz nada. Você entra ano, sai ano, reclamando, murmurando. Seja consistente. Confie em Deus com consistência. Independente das circunstâncias. Tem um decreto. Eu não paro de orar. Eu continuo orando. Porque eu creio que Deus vai me livrar. E mesmo que Ele não me livre, eu continuo confiando na bondade e na misericórdia dEle. Ai, irmãos. Consistência significa qualidade de manter-se firme, constante ou inalterado em um comportamento. A consistência, nesse contexto de Daniel, está ligado a persistir em fé, a estabilidade de caráter e a fidelidade contínua. Eu estou falando rápido, depois você assiste de novo, por favor, se você puder. Pegue essa palavra, por favor, para a sua vida. Não se desvie dos princípios, mesmo sob pressão. Consistência é o oposto de inconstância, ou de mudanças repentinas baseadas nas circunstâncias externas. É o oposto. É ser confiável e persistente no que é certo. E Daniel ainda orava de joelhos, sabe por quê, irmãos? Sabe? Quando Daniel se ajoelhava para orar. Quem gosta aqui de orar de joelho? Tem tanta coisa que parece religiosidade. Isso não é, irmãos. Quando você está de joelho, você está dizendo: Senhor, o Senhor está no controle. É um ato de humildade e de reverência diante do Deus que controla todas as coisas. Eu sirvo ao Deus que controla todas as coisas. A minha vida está nas tuas mãos, Jesus. Eu dependo do Senhor para tudo. É sinal de reverência, é sinal de humildade. Daniel, ele não só orava 3 vezes ao dia, ele orava de joelhos. Ele sabia que a vida dele estava nas mãos do Senhor. O senhor idoso de 85 anos, que viveu longe da sua família, exilado, ele foi um profeta estadista, longe da sua terra. Daniel não voltou para Jerusalém. Irmãos, isso é tão sério, irmãos. Por favor, deixe que o Espírito fale no seu coração. Deixe que Deus comece a mudar a sua vida. Eu tenho pedido: Senhor, muda a minha vida em tantos aspectos. Por favor, Senhor, eu não estou no controle. O Senhor está no controle. O Senhor está no controle. E por último, honre a Deus com fidelidade. Honre a Deus, apesar dele estar na Babilônia. A Babilônia não entrou dentro de Daniel. Quando você lê Daniel 1, Nabucodonosor, ele era um rei muito estrategista. Ele pegava os sábios, e ele fala: olha, pegue aqueles jovens que são valorosos, que têm boa aparência, que são da nobreza. E ele levava esses jovens para a Babilônia, por quê? Porque ele tinha uma biblioteca gigante. A Babilônia tinha uma grande biblioteca. E ele pegava a sabedoria dessas nações que ele conquistava. Por isso ele era um grande império. E ele mandava alimentar, e instruir e doutrinar esses jovens com as doutrinas da Babilônia. Daniel chega adolescente naquele lugar, e ele fala com Aspenaz, assim: olha, por favor, me deixe comer só legumes e tomar água, e faça uma prova daqui a 10 dias. 3 anos, irmãos. Daniel se destaca com seus amigos, que recebem o nome babilônico de Sadraque, de Mesaque e de Abidnego. Eles não se contaminam. Ele decide não se contaminar. Não se contaminar. Ele decide firmemente no seu coração não se contaminar. A Babilônia não entra nele. Os princípios estão enraigados nele, do Senhor, e ele não vai alterar isso. Por isso lá aquele homem com 85 anos não temeu a cova de leões, porque ele disse: isso vai contra a minha fé e tudo que eu preguei até hoje. As suas atitudes falam isso, irmãos. Nós temos falado isso.
Qual o cristianismo nós estamos vivendo? Faça uma reflexão, por favor. Ah, Jesus. Esse homem serviu com tanta fidelidade e tanta integridade, que o nome de Deus foi exaltado. Quando você pega o texto, e o próprio Dario remite um decreto para todas as nações e povos, falando sobre a soberania do Deus de Daniel. E ele fala uma palavra profética, que Nabucodonosor recebeu, aquela estátua metálica, daquela pedra que é solta sem o auxílio de mãos, e fala de um reino que não terá fim. Um rei que era considerado um Deus da terra, reconhece a soberania do Deus de Daniel, e glorifica o nome de Deus, emite um decreto, falando sobre o Deus de Daniel. E nós sabemos depois que Ciro é o rei que decreta a volta dos exilados para Jerusalém, para que os muros fossem reconstruídos e o templo de Deus fosse reconstruído. Irmãos, e para terminar, a história de Daniel, a história da cova dos leões, tem tanta excelência e tem tanto compromisso. Sabe por quê? Porque ela vai prenunciar a maior história gloriosa que a humanidade veria, que é a história de Jesus. A vida de Daniel e a história da cova prenuncia a história de Jesus. Como nós vemos na história de Daniel, o seu compromisso e seu espírito excelente não apenas o livraram da cova dos leões, mas apontaram para algo muito maior, a gloriosa história de Cristo. Essa história poderosa, ela é uma pré-figuração, ela está apontando para a história de Jesus. Assim como Daniel foi injustamente acusado, lançado na cova e sai vitorioso, o nosso Cristo foi acusado sem culpa, foi colocado no sepulcro, mas ressuscitou em glória. Essa história de compromisso e de excelência apontaram para essa história gloriosa. Aleluia. Essa conexão mostra mais como a vida de Daniel refletia uma cultura de compromisso e excelência, porque essas atitudes desse homem apontavam diretamente para o Cristo glorioso. Aleluia. Preste atenção em algumas coisas. A integridade diante da oposição. Daniel foi acusado injustamente pelos líderes que conspiraram contra ele. A sua fidelidade a Deus provocou inveja e perseguição, culminando na sentença de Daniel à cova dos leões. Jesus também foi alvo das falsas acusações. Ele foi levado à crucificação pelos líderes religiosos. Sua integridade e fidelidade viram ela como uma ameaça. Mas tanto Daniel quanto Jesus mantiveram-se íntegros diante das acusações injustas, demonstrando obediência e confiança total em Deus até o fim. O julgamento e a sentença, o rei Dario, embora relutante, e diz que ele procura livrar Daniel, e por uma noite ele até jejua. Ele foi pressionado a cumprir o decreto, porque ele tinha escrito um decreto, e pela lei dos medos e dos persas, esse decreto não podia ser revogado. Então Dario, embora relutante, precisa condenar Daniel à cova dos leões. Pôncio Pilatos, ainda que reconhecesse a inocência de Jesus, cedeu à pressão da multidão e dos líderes, e entrega Jesus à crucificação. Então ambos os casos, os governadores foram incapazes de reverter a sentença, mas Deus tinha um plano maior por trás do aparente fracasso. Aleluia. A pedra e o selo, não é? Daniel, uma pedra foi colocada sobre a entrada da cova, e o selo do rei garantiu que ninguém interferisse no destino de Daniel. Da mesma forma, em Jesus, após a sua crucificação, onde ele foi colocado no sepulcro, com uma grande pedra cobrindo a entrada e um selo oficial, para impedir qualquer tentativa de violação.
A pedra e o selo simbolizam o esforço humano para encerrar um capítulo, mas em ambos os casos, Deus estava para demonstrar o seu imenso poder. Aleluia. E o livramento, porque Deus enviou o seu anjo para livrar Daniel dos leões famintos. Pela manhã Daniel foi encontrado vivo. Amém? No terceiro dia, Jesus ressuscitou dos mortos, demonstrando o poder de Deus sobre o pecado e a morte. O sepulcro vazio foi testemunhado pelas mulheres e pelos discípulos. Tanto Daniel quanto Jesus experimentaram o livramento de Deus para uma sentença de morte. Amém? E uma demonstração de poder. E por último, as duas histórias, elas glorificam a Deus, porque nós vemos agora em Daniel capítulo 6, 26 e 27, a carta que Dario envia para todas as províncias e para todos os lugares que ele conquistou, falando sobre o Deus vivo, sobre a soberania do Deus de Daniel. A ressurreição de Jesus revelou a glória de Deus em sua plenitude, cumprindo o seu plano de salvação e declarando que Jesus é o Senhor dos senhores. Amém, irmãos? Então preste atenção numa coisa: a cova e o sepulcro não são o fim. Eles não são o fim, mas eles são o lugar onde Deus manifesta a sua glória. Por isso nós estamos falando que da cova ao sepulcro é uma cultura de compromisso e de excelência. Amém?